O salão reluzia como se fosse feito de ouro. Lustres de cristal refletiam luzes quentes que se espalhavam pelo ambiente, onde dezenas de convidados trajavam roupas luxuosas, gargalhadas ecoavam e taças tilintavam em brindes intermináveis. Para Clara, aquele não era um lugar de encantamento. Era trabalho. Segurando uma bandeja com taças de champanhe, ela caminhava com passos firmes, tentando se equilibrar entre os vestidos longos e os ternos engomados. O salto barato arranhava o chão de mármore, e a cada instante ela sentia os olhares altivos que a mediam de cima a baixo. Garçonete, pensavam. Mais uma invisível. Clara já estava acostumada a se sentir assim. Era o seu emprego. Servir os ricos, suportar seus comentários condescendentes, ao final, contar as gorjetas para pagar metade da conta de luz e comprar o remédio da avó. Não havia espaço para sonhos naquela rotina. Ainda assim, quando via os vestidos sofisticados e os sorrisos altivos, uma pontada de desejo lhe atravessava o peito. Foi nesse instante que o destino resolveu brincar. Ao virar-se para atender uma mesa, a bandeja escorregou. Clara tentou segurar, mas uma das taças voou direto para o terno impecável de um homem alto e imponente. O silêncio cortou o ar. Mas que droga, o homem olhou para baixo, observando o champanhe escorrendo pelo tecido importado. Clara regalou os olhos. Me desculpe, senhor. Eu não vi, eu vou limpar. Ele ergueu o rosto. Rafael. O herdeiro que todos comentavam. O milionário que, segundo os jornais, comprava hotéis como quem compra flores. O olhar dele era tão frio quanto seu tom de voz. Você tem ideia de quanto vale esse terno? Clara engoliu em seco. Sentia o rosto queimar. As risadinhas discretas ao redor só pioravam a vergonha. Antes que conseguisse responder, uma voz feminina ecoou pelo salão. É claro que não tem ideia, Rafael. Olhe para ela. Uma simples garçonete. Isadora, a ex-noiva de Rafael, surgiu como uma sombra venenosa. Loira, envolta em um vestido vermelho brilhante, ela encarava Clara como se fosse poeira. Aproximou-se, rindo de forma cruel. Essas meninas não sabem nem segurar uma bandeja, mas se acham no direito de andar no meio da gente. Aposto que queria chamar sua atenção de propósito. O veneno escorria de cada palavra. Clara sentiu os olhos marejarem. Não foi de propósito. Então foi incompetência mesmo, retrucou Isadora, arrancando gargalhadas de algumas mulheres ao redor. Veja, Rafael, até para contratar garçons estão baixando o nível. Clara quis desaparecer. Seu corpo inteiro tremia, mas por dentro uma chama ardia. Humilhação não era novidade em sua vida. Desde pequena, sabia o que era ser diminuída. Mas ouvir aquilo em frente a todos, era demais. Rafael a observava em silêncio. Algo naquela garota o incomodava. Não apenas o acidente, mas o modo como ela erguia o queixo, mesmo com lágrimas nos olhos. Havia orgulho ali, uma força que não combinava com alguém simples. Ele respirou fundo e disse, seco. Não quero mais confusão. Tire essa garçonete da minha frente. As palavras atravessaram Clara como punhal. Seu coração desabou. Mas, em vez de baixar a cabeça, ela encarou Rafael. Olhos nos olhos. Um dia, senhor Rafael, você vai perceber que nem tudo se compra com dinheiro. E saiu. Bandeja ainda nas mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto, deixando o salão em silêncio por alguns segundos. Isadora sorriu satisfeita. Viu só? Insolente. Esse tipo de gente deveria lembrar qual é o lugar dela. Mas Rafael não respondeu. Algo naquela frase, dita com tanta convicção, ecoava em sua mente. E, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu provocado. O relógio da pequena cozinha marcava quase meia-noite quando Clara entrou em casa. Jogou os sapatos gastos em um canto e se deixou cair na cadeira de madeira, respirando fundo. As lágrimas que conteve durante todo o caminho enfim rolaram pelo rosto. A avó, Dona Lourdes, apareceu mancando da sala. Minha filha, que foi? Perguntou com a voz suave, já cansada pela idade. Clara enxugou as lágrimas apressada. Nada, vó. Só um dia difícil. Dia difícil você tem todo dia, Clara. A velha senhora segurou as mãos da neta. Mas eu sei quando alguém mexeu com você. Clara suspirou, tentando esconder a dor. Só foi humilhação, vó. Mais uma. Daquelas que a gente engole, mas fica queimando por dentro. Dona Lourdes acariciou o rosto dela. Minha menina, não deixe ninguém te dizer o seu valor. Você é muito maior do que imagina. As palavras da avó eram um bálsamo. Ainda assim,
A imagem de Isadora rindo e o olhar frio de Rafael voltavam à mente de Clara como facas. Ela se jurou, nunca mais deixaria ninguém rir dela daquele jeito. No dia seguinte, em outro ponto da cidade, Rafael estava sentado em seu escritório no topo do hotel mais luxuoso da rede. A vista panorâmica da cidade parecia grandiosa, mas não acalmava seu espírito. Folheava relatórios sem realmente prestar atenção. A frase de Clara o perseguia: um dia, você vai perceber que nem tudo se compra com dinheiro. Rafael se irritava só de lembrar. Quem ela pensava que era para desafiá-lo? Uma simples garçonete. Mas havia algo naquele olhar, diferente das mulheres que o rodeavam, que sempre sorriam bajuladoras, prontas para concordar com qualquer palavra dele. Seu assistente interrompeu os pensamentos. Rafael, tem uma reunião daqui a pouco com os investidores. Cancele. Ele se levantou de repente. Vou resolver algo pessoal. Clara, naquele mesmo dia, precisava de dinheiro urgente para comprar os remédios da avó. Decidiu aceitar um bico, organizar flores em um evento de caridade promovido pela elite. Não queria, mas era isso ou ver Dona Lourdes sem tratamento. Vestida com uma blusa simples e um jeans gasto, chegou ao local com caixas de flores nas mãos. Tentava se misturar, manter a cabeça baixa, quando ouviu uma voz às suas costas. Você de novo? Ela se virou. O coração gelou. Rafael estava ali, impecável em um terno escuro, os olhos fixos nela. Parece que o destino gosta de brincar com a gente, ele disse, com um meio sorriso sarcástico. Clara cerrou os punhos. Eu não vim aqui por você. Estou trabalhando. É o que parece. Ele deu um passo à frente. Mas não costuma ser coincidência esbarrar duas vezes na mesma pessoa em menos de 24 horas. Coincidência ou castigo? Clara desviou o olhar, voltando às flores. De qualquer forma, não tenho nada para falar com o senhor. Rafael a observava. Havia orgulho demais naquela mulher. Orgulho e feridas que ela tentava esconder. Ele sentiu um impulso estranho de provocá-la ainda mais. Não vou negar, Clara, você me intrigou ontem. Ele falou seu nome devagar, como se quisesse saboreá-lo. Ela parou. Como sabe meu nome? Eu sei tudo sobre quem me chama a atenção. O tom dele era sério, mas os olhos traziam algo novo, quase divertido. E você me chamou. Clara bufou, irritada. Pois esqueça. Eu não tenho nada a ver com o seu mundo. Mas talvez eu queira ter algo a ver com o seu. Ele sorriu, enigmático. Antes que Clara pudesse responder, uma voz estridente interrompeu. Mas o que é isso? Isadora surgiu, impecável como sempre, envolta em um vestido cintilante. Seus olhos cravaram em Clara com desprezo. Essa garota de novo? O que ela está fazendo aqui, Rafael? Vai me dizer que agora se interessa por funcionárias? Clara sentiu o coração apertar. Queria sair dali, mas as pernas pareciam presas ao chão. Rafael, por um instante, hesitou. O silêncio que fez o ambiente pesar. Isadora sorriu venenosa, aproveitando-se. Eu sabia que aquela insolência de ontem não ia terminar bem. Gente assim sempre tenta se aproximar de quem pode dar alguma coisa em troca. Clara fechou os olhos. Engoliu o orgulho. Estava prestes a responder, quando Rafael, surpreendendo a todos, falou firme. Basta, Isadora. O salão inteiro silenciou. Clara regalou os olhos. Isadora, furiosa, tentou manter a pose. Como assim, basta? Rafael deu um passo à frente. Não admito mais que você a humilhe. O coração de Clara disparou. Mas Isadora sorriu com malícia. Então é isso? Já se cansou de mulheres do seu nível e resolveu brincar com uma garçonete? Rafael ia responder, mas Clara se antecipou. A voz dela firme, vibrando de emoção. Eu não sou brinquedo de ninguém. Nem do senhor Rafael, nem de você. O silêncio voltou a dominar o salão. Rafael a encarava, surpreso com a coragem. E, no fundo, sentiu algo que não queria admitir: respeito. Clara passou o resto da tarde tentando se concentrar no trabalho com as flores, mas sua mente ainda estava presa no olhar de Rafael. Ele tinha defendido ela diante de Isadora. Não era pouca coisa. E, ainda assim, ela não sabia se sentia gratidão ou raiva. Ele só quis parecer cavalheiro, pensava, arrumando o último arranjo. Mas, no fundo, continua o mesmo arrogante de sempre. Quando saiu do evento, o sol já estava se pondo. Pegou o ônibus lotado, segurando firme a bolsa surrada no colo. Ao chegar em casa, foi recebida com um sorriso cansado da avó. Dona Lourdes nunca fazia perguntas demais,
apenas a abraçava como se pudesse curar todas as feridas com aquele gesto simples. Clara prometeu para si mesma que não deixaria Rafael ocupar seus pensamentos. Mas a promessa durou pouco. No escritório do hotel, Rafael também estava inquieto. A imagem de Clara lhe vinha à mente repetidamente. A forma como ela ergueu o queixo diante de Isadora, recusando-se a ser tratada como menos. Aquilo o provocava. Nenhuma mulher fazia isso com ele. Nenhuma. Está distraído, Rafael? A voz do pai, Ernesto, ecoou pela sala. Rafael recobrou a postura. Só pensando em negócios. Espero que seja mesmo. O homem mais velho o encarou com severidade. Precisamos que você se concentre. O jantar de amanhã será fundamental para fechar a parceria com os investidores europeus. Não quero escândalos. Rafael assentiu. O pai não tolerava falhas. Para Ernesto, reputação e dinheiro eram as únicas coisas que importavam. O resto era fraqueza. Mas, por mais que tentasse focar, era como se os olhos de Clara o perseguissem até nos reflexos dos vidros. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Isadora bebia vinho em sua cobertura, ainda furiosa com a cena da tarde. Ela não aceitava ser desafiada. Principalmente por alguém como Clara. Uma garçonete, resmungou, quebrando o silêncio. Como ousa roubar minha atenção? Como ousa atrair o olhar dele? Um plano começou a se formar em sua mente. Se Rafael estava intrigado com aquela menina, Isadora faria questão de mostrar a todos que Clara não passava de uma aproveitadora. E, no processo, destruiria não apenas a reputação dela, mas também a coragem que ousou demonstrar. Ela pegou o celular e ligou para uma amiga influente. Preciso de um favor. Tenho uma festa beneficente em mente. E quero convidar uma certa, convidada especial. No dia seguinte, Clara se surpreendeu ao receber um convite inesperado. Uma colega de trabalho disse que haviam pedido sua ajuda como recepcionista em um grande evento beneficente. Vai pagar bem, Clara? Insistiu a colega. É a chance de ganhar um dinheiro extra. Clara hesitou. Algo parecia estranho, mas a necessidade falou mais alto. Aceitou. Chegou ao local no início da noite, usando um vestido preto simples emprestado pela vizinha. Sentia-se deslocada, mas ao mesmo tempo determinada. O salão estava cheio de rostos conhecidos da alta sociedade. E, no meio deles, Rafael. Ele a viu quase de imediato. E a respiração lhe falhou. Clara estava linda, mesmo sem joias ou luxo. Havia uma elegância natural nela que nenhuma socialite conseguia imitar. Ele se aproximou. Você, aqui? Clara tentou manter a calma. Estou trabalhando, como sempre. Não se preocupe, não vou derrubar nada em você desta vez. Rafael sorriu de canto. Talvez eu não me importasse se acontecesse. Antes que Clara pudesse reagir, uma voz melosa surgiu atrás deles. Mas que reencontro maravilhoso! Isadora apareceu, deslumbrante em um vestido azul, o sorriso carregado de veneno. Rafael, querido, que coincidência encontrar essa, conhecida por aqui. Seus olhos faiscavam enquanto encarava Clara. Aliás, estava justamente pensando. Clara deveria aproveitar a noite e mostrar que sabe mais do que servir mesas. Clara a fitou, desconfiada. O que está querendo dizer? Isadora estalou os dedos, e um garçom trouxe um microfone. Uma noite beneficente precisa de entretenimento, não é mesmo? E que tal, uma pequena apresentação? O público começou a murmurar, curioso. Rafael franziu o senho. Isadora, isso é ridículo. Ora, Rafael, retrucou ela, fingindo inocência. Ou será que tem medo de que sua amiga passe vergonha? Clara sentiu o rosto arder. Estava presa numa armadilha. Se recusasse, todos ririam dela. Se aceitasse, corria o risco de ser humilhada. Rafael deu um passo em sua direção, os olhos firmes. Você não precisa fazer nada. Eu resolvo. Mas Clara respirou fundo. Não suportava mais ser tratada como frágil. Endireitou a postura e tomou o microfone das mãos do garçom. Se querem um espetáculo, eu dou um espetáculo. O salão silenciou. O microfone pesava nas mãos de Clara como se fosse uma sentença. O salão inteiro aguardava em silêncio, olhos fixos nela, esperando que a garçonete desajeitada se expusesse ao ridículo. Isadora sorria como uma cobra que já tivesse vencido o jogo. Rafael, tenso, deu um passo à frente. Clara, não precisa, murmurou. Mas Clara o interrompeu com um olhar firme. Preciso, sim. Respirou fundo, buscando coragem onde achava não haver mais.
E então, em vez de cantar ou dançar como Isadora esperava, começou a falar. Eu não tenho vestidos caros nem sobrenome poderoso. Sua voz ecoou clara, segura, apesar das mãos trêmulas. Mas sei o valor do trabalho, da honestidade e da dignidade. Talvez não seja o tipo de espetáculo que esperavam, mas é o que tenho para oferecer, a verdade. Um murmúrio percorreu a plateia. Algumas pessoas riram, outras se entreolharam, confusas. Clara prosseguiu. Eu passo meus dias servindo taças e arrumando mesas, mas isso não me faz menor do que ninguém aqui. A diferença é que, enquanto uns nascem em berço de ouro, outros precisam lutar desde cedo. E, acreditem, a luta também é uma forma de espetáculo. Houve silêncio. Um silêncio denso, pesado, até mesmo desconfortável. Rafael a olhava como se visse uma força nova, diferente de tudo que conhecia. Isadora, percebendo que perdia o controle, riu alto. Que lindo discurso! Mas, no fim, continua sendo só isso, palavras. Vamos ver quem aplaude. Surpreendentemente, algumas palmas começaram. Discretas no início, tímidas, mas logo se espalharam pelo salão. Pessoas que, talvez tocadas pela coragem, decidiram apoiá-la. Clara ficou boquiaberta, quase sem acreditar. Isadora cerrou os punhos. Não era assim que deveria terminar. Rafael se aproximou, os olhos fixos em Clara. Sussurrou de forma que só ela ouvisse. Você acabou de virar esse jogo. Clara o encarou, o coração acelerado, mas preferiu não responder. Entregou o microfone e saiu do palco de cabeça erguida. Mais tarde, já do lado de fora do salão, Clara se apoiou em uma das colunas de mármore, respirando fundo. Sentia as pernas bambas, mas também um orgulho diferente. Pela primeira vez, não tinha se curvado à humilhação. Você gosta de se meter em encrenca, não é? A voz grave atrás dela fez-se virar. Rafael estava ali, sem o tom arrogante de antes. Eu só não aguento mais gente tentando me calar. Ela ergueu os olhos para ele, firme. Rafael sorriu de canto. E conseguiu fazer todos ouvirem você. Isso não é pouca coisa. Não pense que foi por sua causa. Clara virou-se para ir embora, mas ele a segurou pelo braço, suave. Clara, o tom dele era sério. Eu quero te conhecer melhor. Ela se surpreendeu. Conhecer? Ou brincar um pouco com a garçonete rebelde? Você é diferente de tudo que já vi. O olhar dele era intenso, quase perturbador. Não consigo parar de pensar em você. O coração de Clara disparou, mas ela recuou um passo. Então faça um esforço. E saiu, deixando Rafael sozinho, frustrado, mas ainda mais fascinado. Enquanto isso, Isadora, em sua cobertura, quebrava uma taça contra a parede. Como ela ousa? Murmurava, furiosa. Como ousa roubar a cena dessa forma? Ligou para alguém misterioso. Quero que descubra tudo sobre Clara. Onde mora, com quem vive, do que precisa. Quero cada detalhe. Seu sorriso era gélido. Se ela pensa que pode competir comigo, vai aprender da pior forma. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo para levar os remédios da avó. Mas, ao sair de casa, encontrou um carro de luxo estacionado em frente à sua porta. E, encostado nele, Rafael, com um sorriso provocador. Bom dia, Clara. Ela quase deixou a sacola cair. O que está fazendo aqui? Vim te oferecer uma carona. Ele cruzou os braços, confiante. E não aceito um não como resposta. Clara fechou a porta de casa com força, quase batendo no rosto de Rafael. Eu não preciso da sua carona, disparou, erguendo o queixo, tentando ignorar o brilho provocador nos olhos dele. Rafael cruzou os braços e encostou-se ainda mais relaxado no carro. Eu sei que não precisa. Mas vai aceitar. Ah? Clara arqueou a sobrancelha. E por quê? Porque já vi você perder o ônibus 3 vezes correndo naquela rua. Ele apontou para a esquina. E porque sei que não gosta de atrasar no trabalho. Clara mordeu o lábio, irritada por ele ter notado tanto sobre sua rotina. Você anda me vigiando? Questionou. Rafael sorriu. Talvez eu só esteja mais atento do que você pensa. Por um instante, Clara sentiu o coração acelerar. Mas balançou a cabeça, tentando expulsar qualquer faísca. Eu não tenho tempo para joguinhos de milionário entediado. Não estou entediado, ele rebateu, com firmeza. Estou, curioso. Ela desviou o olhar, sentindo as bochechas corarem. Curiosidade passa. Nem sempre. A voz dele soou baixa, quase um sussurro. O silêncio entre os dois se estendeu, carregado de tensão. No fim,
com um suspiro de rendição, Clara abriu a porta do carro. Só dessa vez. Rafael sorriu satisfeito, como se tivesse vencido uma batalha silenciosa. O trajeto foi estranho. Clara, desconfortável, mantinha os olhos fixos na janela, tentando ignorar a proximidade dele. Rafael, por sua vez, parecia se divertir com a resistência dela. Você não tem medo de falar comigo de igual para igual, Clara? Ele quebrou o silêncio. Isso é raro. Talvez porque eu não veja nada de especial em você. As palavras saíram afiadas, mas a voz dela vacilou levemente. Rafael riu baixo. Jura? Então por que está tremendo? Ela o encarou, indignada. Eu não estou tremendo. Está, sim. Ele sorriu, malicioso, e voltou a olhar para a estrada. Clara quis protestar, mas não encontrou palavras. E, por um instante, odiou a si mesma por sentir que ele estava certo. Enquanto isso, Isadora observava um maço de papéis sobre sua mesa. Seu investigador particular havia sido eficiente. Clara dos Santos, murmurou, lendo as informações. Trabalha como garçonete, mora em bairro pobre, cuida da avó doente. Virou uma das páginas e encontrou a foto de uma casinha simples, descascada pelas chuvas. Isadora sorriu, satisfeita. Então é isso, passou os dedos pelo papel como se fosse uma joia rara. A senhorita Coragem tem um ponto fraco. Ligou para o investigador. Quero tudo sobre essa avó. Onde compra remédios, quem visita, cada detalhe. Fechou os olhos, rindo sozinha. Vamos ver até onde chega essa insolência quando eu tiver o poder de derrubar o único alicerce da vida dela. Rafael estacionou o carro em frente ao restaurante onde Clara trabalhava no turno extra. Ela abriu a porta, sem olhar para ele. Obrigada pela carona. Mas não precisa repetir isso. Clara, Rafael a chamou antes que ela saísse. Você pode tentar me afastar, mas eu já decidi. Não vou desistir de você. Ela o encarou, surpresa pela intensidade daquelas palavras. Por um instante, sentiu a respiração falhar. Mas forçou um sorriso irônico. Milionários não desistem porque não estão acostumados a ouvir não. E você não está acostumada a alguém que não compra tudo. O olhar dele era firme, desafiador. Acho que estamos empatados. Clara engoliu em seco e saiu, tentando convencer a si mesma de que aquele homem não mexia com ela. Naquela noite, depois do expediente, Clara voltou para casa cansada. Ao entrar, encontrou a avó, Dona Celeste, pálida, tossindo no sofá. Vó, a senhora tomou os remédios? Clara se ajoelhou, aflita. Acabaram hoje cedo, minha filha, mas amanhã eu vou buscar, não se preocupe. Clara sentiu o coração apertar. Sabia que o dinheiro mal dava para comida, quanto mais para remédios caros. Ela a cobriu com um cobertor, prometendo dar um jeito. Mas, no fundo, o medo a corroía. Do lado de fora, parada discretamente na esquina, uma figura observava a cena através da janela, Isadora. O sorriso dela era sombrio. Agora eu sei exatamente por onde começar. A noite em que Isadora observou Clara cuidar da avó marcou o início de sua trama mais cruel. No dia seguinte, cedo, ela já estava ao telefone. Quero que o estoque de remédios da farmácia do bairro dela desapareça hoje. Todos os lotes, todas as marcas. A voz dela soava gélida, quase divertida. Ah, e façam parecer um atraso de entrega. Eu quero vê-la desesperada. Do outro lado da linha, o capanga apenas respondeu, será feito. Isadora desligou, satisfeita. Vamos ver até onde vai a força de quem só tem dignidade para se alimentar. Enquanto isso, Clara acordava exausta após uma noite cuidando da avó. Dona Celeste parecia ainda mais frágil, mas sorria com a doçura de sempre. Minha filha, não quero que se preocupe tanto comigo. Sua voz era baixa, arrastada. Você merece viver, sonhar. Não diga isso, vó. Clara apertou a mão dela. A senhora é minha prioridade. Quando saiu para comprar os remédios, encontrou a farmácia com prateleiras vazias. Como assim não tem? Perguntou, aflita. O balconista suspirou. Infelizmente houve um problema na entrega. Só teremos reposição na próxima semana. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Uma semana? Era tempo demais para a saúde da avó. Mas, e se eu for em outra farmácia? Todas receberam o mesmo comunicado. O balconista olhou com pena. Sinto muito. Clara saiu em desespero, segurando as lágrimas. O que faria agora? Enquanto caminhava perdida em seus pensamentos, um carro parou ao lado dela. A janela baixou e Rafael surgiu,
com aquele sorriso provocador. Está fugindo de mim ou do mundo? Clara suspirou. Não tenho tempo para suas provocações hoje. Ele franziu o senho ao notar a expressão abatida dela. Aconteceu alguma coisa? Não é da sua conta. Ela apressou o passo. Rafael a acompanhou com o carro, teimoso. Me conta, Clara. Talvez eu possa ajudar. Você acha que o seu dinheiro resolve tudo, não é? Ela parou de repente, encarando-o com lágrimas nos olhos. Pois fique sabendo, tem coisas que o dinheiro não compra. Rafael a olhou em silêncio. Não sabia se insistia ou recuava. Mas algo dentro dele dizia que havia mais por trás daquela resistência. Horas depois, de volta à mansão, Rafael não conseguia tirar Clara da cabeça. Decidiu ligar para seu médico particular. Preciso que você pesquise sobre um remédio. E passou o nome do medicamento que ouvirá Clara mencionar. O médico, após checar, respondeu: esse remédio é controlado, Rafael. E caro. Está em falta em algumas farmácias menores. Mas posso conseguir um lote ainda hoje, se for urgente. Rafael não pensou duas vezes. É urgente. No fim da tarde, Clara voltou para casa com as mãos vazias. Ao entrar, encontrou uma sacola sobre a mesa. Dentro, estavam os remédios que tanto precisava. O que é isso? Murmurou, confusa. Um bilhete simples acompanhava: nem tudo é sobre dinheiro. Às vezes, é só sobre se importar. Assinado com um R. O coração de Clara disparou. Rafael, sussurrou, levando a mão ao peito. Dona Celeste, ao ver a cena, sorriu fraco. Ele parece se importar, minha filha. Não, vó. Ele está só, Clara tentou argumentar, mas a voz falhou. Não conseguia explicar nem para si mesma por que aquilo a tocava tanto. Naquela mesma noite, Isadora recebeu a notícia de que Clara havia conseguido os remédios. O quê? Gritou, arremessando o telefone contra o sofá. Quem está atrapalhando meus planos? Um pensamento lhe veio de imediato. Rafael. Então é assim, murmurou, cerrando os olhos. Ele já caiu na rede dessa garota. Mas eu não vou permitir. No dia seguinte, Clara trabalhava no restaurante quando Rafael entrou. Os olhares se cruzaram, por um instante, o mundo pareceu silenciar. Ele se aproximou do balcão, sem disfarçar o sorriso. Gostou do presente? Clara respirou fundo, tentando manter a firmeza. Eu não pedi nada. Eu sei. Ele inclinou-se levemente, encarando-a nos olhos. Mas precisava. O coração dela acelerou perigosamente. Antes que respondesse, Isadora entrou no restaurante, como uma tempestade prestes a destruir tudo. O restaurante, que até então estava tomado pelo barulho de pratos, conversas e talheres, mergulhou em um silêncio constrangedor quando Isadora atravessou a porta. Seu salto alto ressoava no piso como um aviso de guerra. Clara sentiu o estômago revirar. Rafael, ao perceber a presença da ex-noiva, endireitou-se, a expressão fechada. Ora, Isadora sorriu com veneno. Veja só quem está aqui, o milionário Rafael, acompanhado da sua nova amizade. Alguns clientes pararam de comer para assistir à cena. Clara respirou fundo. Este é meu local de trabalho, senhora. Se veio causar, por favor, saia. Isadora soltou uma risada debochada. Trabalho? Você chama isso de trabalho? Servir mesas, limpar migalhas e sorrir para gorjetas? Virou-se para os clientes ao redor, como se fosse uma atriz em seu palco. É realmente fascinante como algumas pessoas confundem dignidade com submissão. As palavras ardiam como facas, mas Clara manteve o queixo erguido. Rafael interveio, a voz grave e cortante. Chega, Isadora. Está defendendo-a? A loira ergueu as sobrancelhas. Uma garçonete qualquer? Uma mulher que tem mais coragem e dignidade do que você jamais terá. Os olhos de Rafael brilhavam de fúria. O salão explodiu em murmúrios. Clara sentiu o coração disparar, não apenas pela defesa inesperada, mas pelo modo como Rafael a olhava naquele instante, como se ela fosse algo precioso. Isadora, mordida pelo orgulho, deu um passo à frente, aproximando-se de Clara. Aproveite, querida. Sua voz saiu baixa, venenosa. Ele pode até se encantar com sua rebeldia agora, mas logo vai cansar. Homens como Rafael não se apaixonam por mulheres como você. No fim, você será só mais uma, e quando ele a deixar, vai sobrar o quê? Uma avó doente e dívidas para pagar. Clara sentiu o rosto arder. Aquilo era cruel demais, ainda mais por tocar em sua ferida mais profunda. Rafael agarrou o braço de Isadora e a puxou para longe.
Você passou dos limites. Ela, no entanto, não recuou. Estou apenas abrindo os olhos dele. E, voltando-se para Clara, disparou, você deveria me agradecer. Clara respirava com dificuldade, tentando conter as lágrimas. Mas, de repente, ergueu o olhar, para a surpresa de todos, respondeu. Prefiro ser uma garçonete qualquer do que uma mulher vazia que só sabe medir os outros pelo tamanho da conta bancária. O restaurante ficou em choque. Rafael olhou para Clara com admiração, enquanto Isadora cerrou os dentes, tremendo de raiva. Isso não vai ficar assim. A vilã pegou a bolsa e saiu, deixando um rastro de tensão. Mais tarde, já sozinha, Isadora derramava vinho em sua cobertura enquanto falava ao telefone. Espalhe os boatos. Quero que todos saibam que Clara está se aproveitando de Rafael. Diga que ela é interesseira, que está jogando charme para subir de vida. Sorriu cruelmente. A sociedade vai engolir isso com prazer. Do outro lado da linha, o capanga confirmou. Isadora recostou-se no sofá, satisfeita. E quando ele ouvir esses comentários, vai começar a duvidar dela. É apenas questão de tempo. Enquanto isso, Rafael foi até a casa de Clara naquela noite. Bateu na porta com insistência até que ela, relutante, abriu. O que está fazendo aqui? Perguntou, cansada. Quero ter certeza de que você está bem. Ela cruzou os braços. Eu não preciso da sua piedade. Não é piedade, Clara. Ele deu um passo à frente, a voz firme. É preocupação. O olhar dele a desarmava. Clara tentou resistir, mas, por dentro, sentia o coração vacilar. Por que insiste tanto em mim? Sussurrou. Eu não sou do seu mundo. Rafael segurou o rosto dela com delicadeza. Talvez seja exatamente isso que eu esteja procurando. Clara fechou os olhos por um instante, tomada pela intensidade daquele gesto. O mundo parecia se dissolver em torno deles. Mas, antes que qualquer coisa acontecesse, a voz da avó ecoou da sala. Clara, quem é? Assustada, Clara se afastou, deixando Rafael frustrado e suspenso entre o desejo e a distância. Na manhã seguinte, Clara chegou ao trabalho e percebeu os olhares diferentes. Cochichos, risadinhas. Até mesmo alguns colegas a olhavam com desdém. Uma colega de uniforme se aproximou. Estão dizendo que você está se aproveitando de Rafael. Que se fez de vítima para conquistar ele. Clara ficou pálida. O quê? O coração dela disparou. Era o início da armadilha de Isadora. O dia começou cinzento, embora o sol estivesse brilhando. Clara sentiu o peso de cada sussurro, cada risadinha pelas esquinas do restaurante. Até alguns clientes olhavam para ela com curiosidade, cochichando. Era como se sua coragem na noite anterior tivesse se tornado uma arma contra si mesma. Ela se movia entre as mesas com o coração apertado, tentando ignorar os comentários maliciosos. Mas cada palavra que Isadora plantara parecia ecoar em sua mente. Se aproveitando de Rafael, interesseira, era impossível não sentir um frio na espinha. Clara, você está bem? Perguntou Rafael, surgindo repentinamente atrás dela. Ela se virou com um sorriso forçado. Claro. Perfeitamente bem. Ele a observou por um instante, desconfiado. Não parece. É só impressão sua. Clara continuou servindo os clientes, tentando não demonstrar fraqueza. Rafael a seguiu até o balcão, baixando a voz. Escute, não acredite em tudo que dizem sobre você. Ninguém tem o direito de falar mal de alguém assim. Eu sei. Clara tentou soar firme, mas a dúvida ainda a corroía. Mas e se eles estiverem certos? E se você também acreditar? O olhar de Rafael era intenso, quase doloroso. Clara, eu sei quem você é. Não acredito em rumores. Ela engoliu em seco. Ele a olhava com sinceridade, mas o medo de perder tudo que conquistara a deixava insegura. Enquanto isso, Isadora sorria em sua cobertura, satisfeita com o efeito de suas intrigas. Cada boato, cada cochicho, era uma flecha direcionada ao coração de Clara. Mas ela queria mais. Precisamos acelerar o plano. Disse ao capanga. Quero que algo aconteça que faça Rafael duvidar não só da Clara, mas dela mesma. Algo que a humilhe publicamente. O capanga acenou, compreendendo a gravidade da missão. Ele não vai resistir ao charme de Isadora por muito tempo. Ela murmurou para si mesma, mordendo os lábios. E quando isso acontecer, Clara vai se sentir sozinha, isolada, vulnerável. Mais tarde, Clara saiu do restaurante, respirando fundo. Tinha decidido não ligar para os boatos, mas seu telefone tocou incessantemente. É Rafael, disse,
vendo o nome dele na tela. Clara, preciso falar com você. A voz dele soava séria. Pode me encontrar na cafeteria da esquina? Ela hesitou, mas acabou aceitando. Sentia que precisava esclarecer tudo antes que os boatos destruíssem qualquer possibilidade de confiança entre eles. Na cafeteria, Rafael a aguardava, com uma expressão preocupada. Olá. Ele sorriu, tentando aliviar a tensão. Não ouvi nada, mas sei que estão falando sobre você. Clara suspirou. E se eles estiverem certos? E se eu realmente só quiser subir na vida me aproximando de você? Não pense isso. Ele tomou as mãos dela suavemente. Eu sei quem você é, Clara. Sei da sua coragem, da sua integridade. Ela sentiu o calor da sinceridade dele, mas a sombra de Isadora já estava se formando na mente de Clara. Mas é difícil ignorar tudo. A voz dela falhou, e os olhos brilharam com lágrimas contidas. Eu vou provar que estou do seu lado. Ele segurou o rosto dela. E vou proteger você de qualquer coisa que Isadora tente. O coração de Clara bateu mais rápido. Pela primeira vez, sentiu que poderia confiar nele completamente. Mas, naquele mesmo instante, a cafeteria foi invadida por uma sombra conhecida. Isadora entrou com um sorriso perfeito e olhos famintos de vingança. Aproximou-se do casal, olhando para Rafael, disse: Que surpresa encontrar vocês juntos. Espero que ele saiba realmente com quem está lidando. Clara sentiu o sangue gelar. A tensão subiu ao máximo, e Rafael estreitou os olhos, percebendo que a batalha com Isadora apenas começava. O sol mal havia nascido quando Clara acordou com o coração pesado. A noite anterior permanecia vívida em sua mente, a chegada inesperada de Isadora, o olhar intenso de Rafael, e a sensação de que uma tempestade estava prestes a atingir sua vida. Tentou se distrair preparando o café da avó, mas cada som da rua parecia prenunciar problemas. Dona Celeste, percebendo a inquietação da neta, tentou tranquilizá-la. Minha filha, não se deixe abalar. Você já enfrentou tanto e continua de pé. A voz dela era fraca, mas cheia de carinho. Apenas confie em quem realmente merece. Clara sorriu com dificuldade. Eu sei, vó. Só que, às vezes, mesmo a coragem precisa de uma pausa. No outro lado da cidade, Isadora preparava o terreno para seu próximo ataque. Ligou para um repórter local, conhecido por se interessar por fofocas de celebridades. Quero uma matéria sobre Clara. Ordenou, a voz firme e fria. Mas faça parecer um escândalo, a garçonete tentando se aproveitar do herdeiro milionário. Quero fotos, testemunhas, qualquer coisa que faça parecer verdade. O repórter, sempre ávido por polêmicas, aceitou sem questionar. Isadora sorriu, satisfeita com o plano em andamento. Agora vamos ver quanto tempo leva para ele duvidar dela. Mais tarde, Rafael recebeu uma ligação do repórter. Senhor Rafael, recebemos informações sobre uma senhora e uma jovem tentando se aproximar do senhor com interesses suspeitos. O tom era insinuante. Inclusive com fotos que mostram encontros em horários incomuns. Rafael franziu o senho. Como assim? Apenas investiguei, senhor. Mas parece que há uma relação oportunista, de interesse. O coração dele disparou. Ele conhecia a lealdade e a honestidade de Clara, mas as imagens pareciam comprometedoras. Fotos de Clara saindo discretamente de um café, de mãos dadas com ele, e pessoas de fundo cochichando e apontando. Obrigado pela informação, disse Rafael, desligando. Mas a dúvida já começava a se insinuar. Clara, naquele mesmo dia, trabalhou mais do que o normal, organizando mesas e entregando pedidos, sem perceber que seu telefone vibrava sem parar. Mensagens de Rafael, breves e frias, criavam uma barreira invisível entre eles. Está tudo bem? Perguntou uma colega, percebendo a tristeza de Clara. Sim. Só, problemas de trabalho, respondeu, evitando os olhares curiosos. No final do expediente, decidiu voltar para casa a pé, tentando clarear a mente. Mas o caminho parecia mais longo, cada passo mais pesado que o anterior. Quando chegou, encontrou um envelope sobre a mesa. Era Rafael. Clara, precisamos conversar. O bilhete era curto, mas carregava uma tensão que quase a sufocou. Rafael apareceu naquela tarde em sua casa, diferente de antes. O olhar sério e distante fez Clara tremer. Rafael, o que aconteceu? Perguntou, tentando soar confiante. Preciso que seja honesta comigo. Ele a encarou fixamente. Com quem você esteve no café ontem à noite? Clara engoliu em seco. Eu estava, fazendo um trabalho. Mas a palavra parecia fraca aos próprios ouvidos.
Eu vi as fotos, disse ele, a voz firme. E as pessoas falando. Eu juro que não, tentou explicar, mas ele desviou o olhar, claramente abalado. O silêncio pairou pesado, esmagando qualquer alegria que haviam compartilhado. Clara sentiu lágrimas queimando os olhos, mas se conteve. Rafael, acredite em mim. Eu nunca faria nada para te prejudicar. A voz dela falhou, mas era sincera. Preciso de um tempo. Ele se afastou, o rosto fechado. Não sei mais no que acreditar. Clara sentiu o chão desaparecer sob os pés. Pela primeira vez, alguém que ela começava a amar duvidava dela. A dor era mais profunda do que qualquer humilhação que já tivera. Enquanto Clara tentava recompor-se, Isadora observava de longe, satisfeita. Funcionou. Murmurou, girando em sua cadeira. Ele já começa a questionar a lealdade dela. E, em breve, a confiança deles estará completamente destruída. Ela sorriu gélida, imaginando o caos que se seguiria. Clara passou a manhã em silêncio absoluto, olhando para as paredes simples de sua casa. Cada objeto parecia pesar sobre ela. As fotos da infância, a lembrança da avó, tudo lembrava que sua vida sempre fora de luta, mas nunca de traição. Dona Celeste observava a neta com olhos preocupados. Clara, minha filha, você está bem? Perguntou, com a voz fraca. Sim, vó. Clara tentou sorrir, mas o esforço parecia em vão. Só, preciso de um tempo para pensar. Ela sabia que Rafael havia se afastado por causa das mentiras de Isadora, e cada segundo sem ele aumentava o vazio no peito. Rafael, por sua vez, caminhava pelas ruas da cidade com os punhos cerrados. Ele se sentia traído, confuso e enraivecido. Cada cena, cada boato, cada sussurro que Isadora espalhara parecia ecoar em sua mente. Como pude não perceber antes? Murmurou para si mesmo. Como confiar tanto e ser enganado assim? No fundo, no entanto, uma parte dele duvidava das acusações. Mas o orgulho e o medo de se sentir vulnerável o impediam de se aproximar de Clara. Isadora, satisfeita com a distância crescente entre o casal, não perdeu tempo. Rafael começa a perceber que essa garota não passa de um risco. Ela sorriu maliciosa, mexendo no tablet. Mas ainda precisamos fazer mais. Ligou para o repórter. Quero novas fotos, agora com ela próxima de pessoas importantes, mas que pareça interesse puro. E envie tudo para mim antes de qualquer divulgação. Enquanto isso, Clara tentava manter a rotina. Cada cliente, cada pedido, cada mesa era um lembrete da vida humilde que levava. Mas o peso da ausência de Rafael e das mentiras que se espalhavam a esmagava. Clara, você parece cansada. Comentou uma colega de trabalho. Algo aconteceu com ele? Nada, só problemas. Ela forçou o sorriso, escondendo o quanto seu coração doía. Naquele mesmo dia, Rafael recebeu mais mensagens anônimas com fotos e comentários maliciosos sobre Clara. Seu coração apertou. Por mais que tentasse, cada imagem parecia confirmá-lo, ela estava se aproveitando dele. Como pude me enganar tanto? Sussurrou, apertando o celular com força. Ele decidiu se afastar por completo. Não haveria mais encontros, nem conversas, nem mensagens. A dor de suspeitar da pessoa que amava era maior que qualquer outra sensação. Clara, sozinha em casa naquela noite, recebeu uma mensagem que a fez tremer. Rafael não quer mais contato. Tudo acabou. Ela sentiu o mundo desmoronar. Cada lágrima represada caiu, como se o corpo não pudesse suportar tanta dor acumulada. Não, não pode ser. Murmurou, agarrando a foto dela e de Rafael no café. Ele precisa acreditar em mim. Enquanto chorava, ouviu um som do lado de fora, passos, alguém observando a casa. Seu coração disparou. Do outro lado da cidade, Isadora ria sozinha. Perfeito. Ele já não confia nela, ela está sozinha e vulnerável. Agora é hora de esmagar qualquer esperança que reste. Na manhã seguinte, Clara recebeu uma ligação de uma pessoa misteriosa, oferecendo ajuda para resolver um problema urgente com Rafael e Isadora. O tom era ameaçador, mas promissor. Ela hesitou, sabendo que qualquer movimento poderia ser perigoso. Mas o medo de perder Rafael para sempre falou mais alto. Eu não posso deixá-lo ir. Murmurou, determinada. Clara acordou cedo, ainda com o coração pesado. A noite anterior fora longa e cheia de lágrimas silenciosas, mas algo dentro dela não permitia que desistisse. Rafael podia ter se afastado, mas ela sabia que não havia feito nada errado. E se havia uma coisa que Clara sempre tivera, era coragem.
Dona Celeste, ainda frágil, percebeu a determinação da neta. Minha filha, você não precisa provar nada para ninguém, mas se seu coração manda, siga-o. A voz dela tremia, mas estava cheia de confiança. Clara respirou fundo. Eu vou lutar, vó. Não vou deixar que Isadora destrua o que é verdadeiro. A primeira ação de Clara foi simples, mas arriscada. Decidiu procurar pessoas que testemunhassem sua honestidade e caráter, amigos do bairro, colegas de trabalho, clientes que conheciam sua integridade. Cada depoimento era uma peça de defesa, um escudo contra as mentiras de Isadora. Ela começou a escrever cartas, mensagens e preparar relatos que poderiam ser mostrados a Rafael. Cada palavra carregava seu coração, cada frase, sua verdade. Enquanto isso, Rafael passava os dias mergulhado em pensamentos. A raiva, a frustração e a dor de sentir-se enganado se misturavam com lembranças dos momentos verdadeiros que compartilhara com Clara. A memória da sua coragem, das conversas e dos sorrisos inesperados, não desaparecia. Como posso duvidar de algo tão real? Murmurou, apertando os punhos. Preciso de tempo. Mas o tempo não parecia suficiente. Cada boato de Isadora corroía sua mente como ácido silencioso. Ele sabia que precisava de provas, de certezas, antes de se permitir se aproximar de Clara novamente. Isadora, do alto de sua cobertura, acompanhava cada movimento da rival. Ela finalmente decidiu reagir. Murmurou, inclinando-se para a frente. Mas cada esforço dela só vai me dar mais material para atacar. Ligou para seu capanga. Quero que monitore todos os passos dela. Cada palavra, cada gesto, cada movimento. Quero transformar cada tentativa de reconciliação em uma oportunidade de difamá-la ainda mais. No mesmo dia, Clara recebeu um telefonema inesperado. Olá, você deve ser Clara. A voz era firme. Recebemos informações sobre sua situação e gostaríamos de ajudá-la. Ela franziu o senho. Quem é você? Um amigo que quer que a verdade seja ouvida. A voz não revelou muito, mas deixou Clara esperançosa. Mais tarde, Clara decidiu ir até o local de trabalho de Rafael, uma visita arriscada. Não queria invadir o espaço dele, apenas queria que visse sua sinceridade. Ao chegar, foi recebida com a atenção habitual. Clara, ele a encarou, visivelmente surpreso. O que está fazendo aqui? Vim para mostrar que não estou mentindo, Rafael. Que nada do que Isadora espalhou é verdade. A voz dela era firme, apesar do coração disparado. Você está confiante. Ele cruzou os braços, cauteloso. Mas a confiança não é fácil de recuperar. Eu sei. Clara respirou fundo. Mas não vou desistir de você. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções contidas, até que Rafael baixou a guarda por um instante e deu um passo em direção a ela. Enquanto isso, Isadora observava de longe, percebendo a aproximação entre os dois. Seu sorriso se tornou gélido. Então é assim que ela reage, murmurou. Mas ainda não acabou. A carta que vou enviar amanhã vai colocar Rafael em dúvida novamente. Ela preparou um envelope com mensagens manipuladas e provas falsas, pronto para ser entregue, sabendo que um único movimento poderia destruir qualquer tentativa de Clara de reconquistar sua confiança. Clara acordou cedo, ainda sentindo a esperança que havia surgido no dia anterior. Pela primeira vez desde que Rafael se afastara, sentirá que podia recuperar o que tinham perdido. Cada palavra, cada gesto verdadeiro ainda pulsava dentro dela. Dona Celeste, percebendo a determinação da neta, ofereceu um conselho carinhoso. Lembre-se, minha filha, o amor verdadeiro não se perde. Ele precisa ser protegido, mas também precisa de coragem. Clara sorriu com gratidão. Obrigada, vó. Hoje vou lutar mais do que nunca. Enquanto isso, Isadora se movimentava como uma predadora, atenta a cada detalhe. A carta manipulada estava pronta, cheia de fotos fora de contexto e mensagens falsas, projetadas para criar desconfiança entre Clara e Rafael. Amanhã ele verá que nada do que ela diz é confiável, murmurou, satisfeita. E então, finalmente, ele vai se afastar de vez. Ela entregou a carta para um mensageiro discreto, certificando-se de que chegaria às mãos de Rafael antes do encontro marcado com Clara. Rafael, naquela manhã, sentiu um aperto no peito ao perceber que receberá um envelope inesperado. Sem abrir imediatamente, olhou para a foto de Clara na mesa, lembrando de cada momento que passaram juntos. Eu confio nela, mas preciso saber a verdade. Ele respirou fundo e abriu o envelope. O que viu dentro fez seu coração disparar e suas mãos tremerem.
Fotos de Clara em situações que pareciam comprometer sua honestidade, acompanhadas de mensagens que insinuavam interesse financeiro, provocaram um conflito interno devastador. Não pode ser, murmurou, confuso. Ela nunca faria isso comigo, mas e se? A dúvida começou a corroer tudo que ele sentia, misturando raiva, medo e tristeza. Clara, por outro lado, aguardava ansiosa no local combinado. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando Rafael finalmente chegou, ela percebeu de imediato algo diferente. Seus olhos estavam mais frios, distantes. Clara, ele começou, mas a voz falhou. Precisamos conversar. Ela franziu o senho. Sobre o quê? Sobre isso. Rafael estendeu o envelope, sem dizer mais. Clara sentiu o estômago revirar. Ao abrir e ver o conteúdo, o choque inicial a deixou sem palavras. Fotos fora de contexto, mensagens manipuladas, era a obra de Isadora. Rafael, isso não é verdade. Exclamou, a voz carregada de desespero. Eu nunca fiz nada disso. Mas como posso ter certeza? Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Parece tão convincente. Clara deu um passo à frente, a voz firme, mas cheia de emoção. Rafael, olhe nos meus olhos. Você me conhece. Você sabe quem eu sou. Eu nunca jogaria com você, nunca faria algo para te machucar. Ele desviou o olhar, a dor e a dúvida em seu semblante. Mas, e se você estivesse escondendo algo? Nada. Ela gritou, o coração partido. Nada. Eu juro. O silêncio tomou conta do espaço entre eles, pesado e insuportável. Clara sentiu as lágrimas escorrerem, mas se conteve para não parecer fraca. Rafael lutava contra os próprios sentimentos, dividido entre confiar em Clara e acreditar na mentira que tinha em mãos. Do lado de fora, Isadora observava à distância, satisfeita com o efeito da carta. Funciona perfeitamente. Sussurrou para si mesma. Agora ele duvida. E quanto mais ele duvidar, mais ela sofrerá. Ela sorriu, imaginando o caos que se seguiria, enquanto Clara e Rafael permaneciam frente a frente, o coração de ambos carregado de dor e confusão. O ar parecia pesado naquele dia. Clara caminhava lentamente pelas ruas, cada passo arrastado pelo peso do coração partido. Cada lembrança de Rafael, cada gesto de carinho agora era ensombrado pela dúvida que a carta manipulada plantara. Ela tentou se concentrar no trabalho, mas os pedidos que entregava pareciam insignificantes diante do turbilhão que sentia por dentro. Cada cliente olhava de forma suspeita, como se percebesse a dor que ela carregava. Clara, você está bem? Perguntou a colega de trabalho, percebendo o semblante abatido. Sim, estou, respondeu, com um sorriso forçado, tentando esconder a tempestade que a consumia. Enquanto isso, Rafael estava em seu escritório, olhando fixamente para o envelope com as fotos e mensagens manipuladas. A cada olhar, o coração se apertava. Ele sentia que algo estava errado, mas a dúvida ainda dominava. Como posso acreditar nela quando tudo parece tão convincente? Murmurou, afundando-se na cadeira. Talvez eu esteja sendo ingênuo. No fundo, no entanto, ele lembrava dos momentos de verdade, da coragem de Clara, das pequenas gentilezas que nenhum boato poderia apagar. Mas a pressão da situação o fazia hesitar, criando uma distância que antes parecia impossível. Isadora, em sua cobertura, observava cada movimento à distância. Cada gesto de Clara, cada dúvida de Rafael, era combustível para sua sede de vingança. Eles estão à beira da separação, murmurou, satisfeita. E quando eu intervier, nada poderá salvá-los. Ela telefonou para um aliado misterioso. Quero que intensifique a divulgação. Fotos manipuladas, comentários falsos, tudo precisa ser convincente. Rafael deve acreditar que Clara nunca o amou de verdade. O aliado confirmou e Isadora se recostou no sofá, sorrindo gélida. A destruição está prestes a ser completa. Clara, naquela tarde, decidiu confrontar Rafael. Ela precisava de um momento de sinceridade, de um gesto que mostrasse sua verdade. Chegou ao escritório dele, o coração acelerado, as mãos trêmulas. Rafael, começou, a voz carregada de emoção. Precisamos conversar. Ele a olhou com frieza. Clara, não sei se posso mais confiar em você. Rafael. Ela deu um passo à frente, as lágrimas contidas queimando nos olhos. Eu juro que nunca joguei com você, nunca quis me aproveitar de você. Mas essas fotos, essas mensagens, ele desviou o olhar, a dor estampada no rosto. Como posso saber que não são verdade? Por que você me conhece? Clara gritou, o coração partido.
Você sabe quem eu sou. Eu não faria nada para te machucar. O silêncio se instalou. Rafael sentia o peso das palavras dela, mas a dúvida ainda era mais forte. Clara, sentindo a tensão esmagadora, percebeu que poderia perdê-lo para sempre. Naquele mesmo momento, Isadora observava de longe, segurando uma taça de vinho. Cada segundo era uma vitória para ela. Agora eles estão no limite, murmurou, sorrindo gélida. Qualquer gesto de fraqueza, qualquer dúvida, e o amor dele será destruído. Rafael deu um passo para trás, afastando-se de Clara, os olhos cheios de conflito. Clara, começou, mas a voz falhou. Então é isso? Perguntou ela, engolindo as lágrimas. Vamos acabar assim, sem nem tentar acreditar na verdade? Não sei, murmurou, virando-se para a janela, tentando conter o turbilhão de sentimentos. Preciso de tempo. Clara sentiu o mundo desabar ao redor. Pela primeira vez, sentiu-se impotente, sem forças, sem saber se poderia reconquistar o amor de sua vida. O ar da manhã trazia um frescor diferente, quase simbólico. Clara acordou sentindo que algo estava prestes a mudar. O peso no peito, a dor da dúvida, ainda estavam presentes, mas havia uma faísca de coragem que ela não sentia há dias. Dona Celeste, percebendo a determinação da neta, sorriu com ternura. Minha filha, às vezes a vida nos dá a chance de mostrar quem realmente somos. Hoje pode ser o dia de você recuperar não só o amor de Rafael, mas também sua própria paz. Clara respirou fundo. É hora de agir, vó. Eu não vou desistir dele, não agora. Enquanto isso, Rafael recebia um telefonema inesperado. Senhor Rafael, investigamos a origem das mensagens e fotos manipuladas que você recebeu. A voz do outro lado era firme. Temos provas de que tudo foi planejado por Isadora. O coração dele disparou. A dúvida e a raiva se misturaram. Cada gesto de Clara, cada olhar sincero, agora fazia sentido. A culpa por duvidar dela queimava em seu peito. Então, tudo isso foi mentira? Murmurou, a voz embargada. Ela nunca tentou me enganar. Exatamente. Mas você precisa agir rápido, antes que mais danos sejam causados. Clara, por sua vez, decidiu confrontar Isadora. Com o apoio de alguns aliados e provas do seu lado, ela foi até a cobertura da vilã, determinada a expor a verdade. Isadora, acabou. Disse Clara, firme. Não há mais espaço para suas mentiras. Tudo que você fez para nos separar será revelado. Isadora riu, tentando manter a postura. Você acha que pode me derrotar? Mas havia uma ponta de preocupação em seus olhos. Eu já comecei. Clara entregou documentos, registros e testemunhos que comprovavam cada armação. Agora é só questão de tempo até que Rafael saiba de toda a verdade. Rafael, ao receber as provas, sentiu o coração disparar. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava. Ele correu para encontrar Clara, sem pensar duas vezes. Quando a viu, parado na frente dela, com o vento bagunçando o cabelo, Rafael respirou fundo. Clara, disse, a voz carregada de emoção. Eu errei. Duvidar de você foi o maior erro da minha vida. Clara sentiu as lágrimas rolarem, mas sorriu, sentindo a esperança florescer. Rafael, sussurrou, sentindo o coração bater mais forte. Eu nunca deixei de acreditar que você viria. Ele se aproximou, segurou suas mãos com firmeza e a olhou nos olhos. E eu nunca vou te deixar novamente. Isadora, percebendo que o plano havia falhado, sentiu a fúria crescer. Mas, diante da determinação de Clara e do amor sincero entre ela e Rafael, compreendeu que perderá a batalha. Isso ainda não acabou, murmurou, antes de desaparecer na sombra da derrota. No fim do dia, Clara e Rafael caminharam lado a lado, mãos entrelaçadas. A tensão dos últimos dias começava a se dissolver, substituída por sorrisos, olhares carinhosos e a certeza de que a verdade sempre vence. Eu prometo, Clara, disse Rafael, segurando seu rosto com ternura, nunca mais deixarei duvidar de você. E eu prometo nunca desistir de nós, respondeu ela, sorrindo com lágrimas nos olhos. O pôr do sol os envolveu com um brilho dourado, símbolo de um recomeço, de um amor fortalecido pelas provas da vida, pela coragem e pela sinceridade. O sol da manhã iluminava a cidade de forma especial. Clara e Rafael caminhavam pelo parque, mãos entrelaçadas, sorrindo com uma leveza que parecia recém-descoberta. Cada passo era uma celebração da vitória sobre as mentiras, os boatos e a dor que quase os separou. Eu ainda não consigo acreditar que tudo acabou, disse Clara, rindo suavemente. Por tanto tempo, pensei que perderia você para sempre.
Nem eu, respondeu Rafael, olhando-a com ternura. Mas agora vejo que o amor verdadeiro resiste a qualquer obstáculo. A lembrança de Isadora ainda pairava como uma sombra distante, mas já sem força. Sabiam que ela havia sido exposta e que suas manipulações não teriam mais efeito. A verdade, como sempre, prevalecera. Dona Celeste, agora mais forte e saudável, observava a neta com orgulho. Vocês mostraram coragem e fidelidade. Disse com emoção. Isso é amor verdadeiro. Clara sorriu, abraçando a avó. Obrigada, vó. Sem você, eu não teria encontrado forças. E você não é mais só a garçonete humilde, brincou Dona Celeste, rindo. Agora você é uma mulher que venceu todas as batalhas e conquistou seu próprio destino. Rafael segurou Clara pela cintura, olhando nos olhos dela. E eu estou aqui para caminhar com você, lado a lado, em cada desafio, em cada alegria. A voz dele soava firme, mas cheia de emoção. Porque você é minha prioridade, meu amor, meu tudo. Clara sentiu as lágrimas de felicidade caírem. E você é meu porto seguro, Rafael. Nunca mais vamos nos separar. Com o passar dos dias, a vida deles começou a se estabilizar. Clara abriu um pequeno negócio próprio, um café no bairro que sempre a apoiara, e Rafael continuou seus negócios, mas agora mais presente, atento aos detalhes e às pessoas que amava. Isadora, por outro lado, desapareceu da cidade, humilhada e derrotada, sem mais chances de interferir na vida do casal. A sensação de justiça trouxe paz, permitindo que o amor florescesse sem sombras. Em uma tarde de primavera, Clara e Rafael receberam amigos e familiares no café recém-inaugurado. Risos, abraços e olhares cheios de carinho preenchiam o ambiente. A sensação de realização e felicidade era completa. Rafael levantou uma taça e olhou para Clara, sorrindo. À vida, ao amor e à verdade. Disse ele, a voz firme e cheia de emoção. E a coragem de nunca desistir do que realmente importa, completou Clara, entrelaçando os dedos com os de Rafael. O ambiente inteiro aplaudiu, e naquele momento, tudo parecia perfeito. Cada lágrima passada, cada dúvida, cada obstáculo, haviam levado aquele instante de plenitude. Enquanto caminhavam para fora do café, Clara se virou para Rafael, rindo. Sabe, agora que tudo terminou bem, eu tenho uma ideia. Ela piscou, brincando. Qual? Ele perguntou, curioso. Que tal a gente contar nossa história para o mundo? Um jeito divertido, inspirador e, claro, pedir para que todos curtam e se inscrevam para acompanhar nossos próximos capítulos? Clara sorriu marota, já imaginando a reação das pessoas. Rafael riu, apertando sua mão com firmeza. Então vamos compartilhar, mas só depois que tomarmos nosso café juntos. Cada capítulo da nossa história merece ser vivido antes de ser contado. O casal caminhou de mãos dadas pelo parque, enquanto o sol iluminava o caminho à frente. Cada passo simbolizava um futuro cheio de amor, confiança e esperança. A história deles, marcada por intrigas e superações, finalmente chegava a um final feliz, inspirador e cheio de emoção. Faíscas fim da novela, mas o amor continua.